Olá, meus queridos! Vocês querem saber como virar o jogo e tirar proveito dos trânsitos do mês de julho? Então assiste esse vídeo até o fim. Meu nome é Sandra Alvim, sou consultora de nutrição holística e astróloga, para quem não me conhece. Para falar do mês de julho, eu não posso deixar de mencionar a quadratura de Saturno com Urano, que aconteceu no dia 14 de junho, mas vai continuar influenciando por muitos meses ainda. E Marte vai ativar essa quadratura na primeira semana de julho, fazendo uma oposição a Saturno e uma quadratura com Urano. Saturno em quadratura com Urano está sendo o tema de 2021. Eu já falei muito sobre esse tema nos meus vídeos, no meu Instagram, né? Então, é um aspecto que vem causando muita tensão geral, porque são duas energias opostas. Saturno é um planeta relacionado com o velho, com o obsoleto, convencional, e Urano é criativo, é o planeta que implementa ideias novas e arrojadas, e não é nada convencional. Urano comanda o espaço e Saturno comanda a Terra. E o espaço está sendo mais explorado que nunca. A possibilidade de estarmos sendo visitados por seres de outros planetas está bem evidente, né? Mas eu vou falar para vocês sobre essa relação do Saturno com Urano de acordo com a mitologia grega. Bom, o planeta Terra, que era chamado de Gaia e era mulher de Urano, né? Gaia começou a ter filhos um atrás do outro e Urano não estava satisfeito com tantos filhos que não paravam de nascer, né? Aí ele começou a colocar os filhos de volta no seu útero e sempre que nascia um, ele colocava de volta para dentro da Gaia. E agora Urano no signo de Touro, que é o signo que representa a Terra e a fecundação, e estamos vivenciando um dos maiores índices de morte da nossa história, a pandemia, que até agora matou mais de 3 milhões de pessoas no mundo, e que, para mim, sugere uma ação bem uraniana, né? Matando os filhos da Gaia, a Terra, colocando seus filhos para dentro do útero, né? De volta para a Terra. Então, Gaia pede aos seus filhos mais velhos para matarem o pai Urano, mas nenhum teve coragem. Porém, o Saturno foi o único que encontrou uma solução. Ele cortou os bagos de Urano. Assim, ele não fecundava mais a mãe Gaia. Bom, aplicando essa mitologia ao momento de hoje, faz tudo muito sentido. Mas só o tempo irá nos mostrar claramente como esse aspecto astrológico vai trazer as consequências para nós aqui, para a Mãe Terra, né? Será que explorando o espaço vamos encontrar soluções para a nossa vida na Terra? Well, são apenas teorias que só o tempo poderá responder, não é mesmo? Já houve uma quadratura entre os dois em fevereiro desse ano e um outro com eles retrogradando agora no dia 14 de junho passado e haverá o último em 24 de dezembro. Na minha opinião, por mais desafiador que seja um aspecto, nós sempre podemos aprender a evoluir e tirar vantagem de cada trânsito, né? Porque também acredito que tudo no universo existe a partir de uma criação, de uma ideia e de um desejo. Nossos pensamentos positivos podem ter um impacto positivo e os negativos também, né? Inclusive, em reverter as energias de um trânsito. Então, vamos visualizar que o mundo vai melhorar, que as pessoas vão ser mais generosas umas com as outras, né? Estamos precisando dessa generosidade e vamos aprender a respeitar a nossa Mãe Terra, a Gaia. Urano em Touro pede que cuidemos do nosso planeta. Ele evoca a conscientização e responsabilidades que temos com a nossa casa, com o nosso planeta. Então, o que você pode fazer para virar o jogo e aproveitar dessa quadratura tão temida, que agora no início de julho será
catucada pelo planeta Marte em Leão. Veja no seu mapa onde está posicionado o planeta Saturno por trânsito e o planeta Urano, né? E a casa onde você tem Saturno, onde você vai ter que sair da sua zona de conforto e arriscar o novo, porque Saturno está no signo de Aquário, que é o signo regido por Urano, quer dizer, tem os mesmos princípios, né? Portanto, o velho abrindo um espaço para o novo, para uma atitude mais arriscada, mais ousada. E a casa onde se encontra Urano será onde você vai ter que pôr em prática as inovações e as mudanças necessárias para a sua vida não continuar na mesmice de sempre e você cometendo os mesmos erros e obtendo os mesmos resultados sem sair do lugar. Marte, fazendo uma oposição a Saturno e a quadratura com Urano, vai nos fazer tomar as atitudes em direção a essa mudança de rota, vai nos estimular a entrar em ação e agir em direção do futuro, gente, do desconhecido, do desconfortável, e só assim iremos alcançar a evolução espiritual e prosperidade material. Portanto, melhorar as nossas vidas, né? Sim, não deixa de ser um trânsito bélico, nervoso, que impulsiona todos a tomarem atitudes drásticas e agressivas. Só que no mundo tem gente de todas as esferas espirituais. E algumas pessoas, né, alguns políticos, governantes e os donos do poder podem usar essa energia para a destruição. E a própria natureza poderá manifestar-se através de acidentes geográficos, acidentes de percursos e outras coisas aí que nos assustam, né? Mas você pode fazer a sua parte, e se todos nós fizermos a nossa parte, que é aceitar que o mundo mudou, gente, e está mudando, se conscientizar de que para você se adaptar ao novo é preciso ter atitude, é preciso sair do conforto, né? O trânsito só vai trazer melhoras para o nosso universo. A gente às vezes sofre durante o período porque está passando por coisas difíceis, como agora, né? Todo o planeta passando por tudo isso, mas depois que passa, depois que as coisas acalmam, aí a gente começa a ver as mudanças que vieram através dessa dor, né? As mudanças que o mundo passou a ter, as direções novas, até a nossa maneira de agir, de pensar, de ser, né? Tudo isso é assim, vai devagarzinho acontecendo através dos próximos anos, né? Do dia 6 ao dia 9, o planeta Vênus, que é a deusa do amor, das artes, da beleza, do feminino, da sorte, das ajudas, né? Vem fazer a mesma trajetória de Marte, fazendo uma oposição a Saturno, uma quadratura a Urano. Vênus, com sua diplomacia, pode ajeitar as coisas e acalmar os ânimos, ou seja, se você usa o Marte para impulsionar as mudanças necessárias que você urgentemente tem que fazer na sua vida, a Vênus vem protegendo, nos cobrindo com seu manto de amor e generosidade e acalmando os egos exaltados. Essa combinação toda vai trazer mudanças repentinas nas nossas emoções, mas também pode trazer a libertação de bloqueios emocionais, conflitos com seus parceiros afetivos e de negócios, porque esse trânsito ele provoca descontentamento com as situações que antes não nos afetavam, né? Não nos incomodavam. Mas com a oposição de Vênus com Saturno, sentimos uma necessidade de ser mais responsáveis com nossos relacionamentos. A sua vida profissional pode estar conflitando com a sua vida afetiva, né? Então, se você não está sabendo se dividir com um equilíbrio entre os dois, está na hora de trabalhar isso, hein? Na Lua Nova em Câncer, no dia 9, podemos recomeçar algo em nossas vidas. Não precisa ser nada major, assim, nada gigantesco, né? Mas pequenas mudanças já podem ajudar você a fazer parte dessas mudanças necessárias que estamos sendo obrigados a fazer pelo amor ou pela dor, né?
A lua nova em Câncer pode nos motivar a mudar nossos hábitos diários, nossa alimentação e a nossa maneira de lidar com as nossas emoções. Um dia excelente para você começar algo, porque o signo de Câncer é o signo cardinal. E os signos cardinais, que são Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, marcam o início de uma estação nova, portanto representam a partida, o início. No dia 11, Mercúrio entra em Câncer e o nosso intelecto pode ficar mais receptivo e emocional, mais intuitivo, né? Nosso foco vai para a família e para a educação e aprendizado dos nossos filhos. E no dia 12, Marte e Vênus, depois de fazerem a oposição a Saturno e a quadratura a Urano, se encontram no pomposo signo de Leão, uma explosão de paixão, atração, com muito luxo e muita purpurina. O drama está no ar. Veja no seu mapa em que casa esse encontro vai acontecer. E mais um encontro muito sugestivo para os relacionamentos amorosos. Se você já tem alguém, ele ou ela pode encher a casa de pétalas de rosas para você passar. Mas os conflitos entre casais podem se transformar em uma novela mexicana. Portanto, sabendo disso, né, evite o drama e converse sobre os problemas com paz e com amor. Assim, fazendo uma caminhada com seu parceiro para conversar sobre algumas coisas que incomodam você na relação. No dia 12 também, Mercúrio faz um trígono com Júpiter. Adoro esse aspecto. As pessoas tendem a ficar mais eloquentes, muito comunicativas. É um bom dia para finanças, é um bom dia para vender e comprar imóveis, para assinar contratos de todos os tipos. As pessoas ficam muito generosas no sentido de agir, assim, de pensar naquilo que pode ajudar as outras pessoas, né? Principalmente a família. No dia 15, Quiron começa a retrogradar. Quiron é o planeta da cura e da medicina. Em movimento retrógrado, nos incentiva a buscar a cura interna, emocional e física. É um bom momento para elevarmos nosso potencial de cura, usando o poder divino que Deus nos deu. Cure o outro aquilo que você não consegue curar em você, e então será curado. Esse é o tema de Quiron. Dia 21, a Vênus entra em Virgem. Quando a Vênus entra em Virgem, ficamos mais perfeccionistas em relação ao amor, mas cuidado para não ficar muito crítico ou crítica e focar nos detalhes sem importância, tipo, você não gostou do sapato dele, então não vou continuar com essa pessoa, ela não fez as unhas, de repente você não sabe o que aconteceu durante o dia, que não deu tempo de fazer as unhas para encontrar você. Então o importante é como a pessoa é, os seus sentimentos por você, como ela te trata, se ela ou ele respeita você, enche você de amor e carinho, né? É um bom momento também para começar um relacionamento novo com os pés no chão, sem expectativas, mas um amor real, verdadeiro, que vai crescendo aos pouquinhos. Dia 22, o Sol entra em Leão e até o dia 22 de agosto. Quando o Sol entra em Leão, é tempo de curtir o verão no hemisfério norte, se deitar na grama ou na praia, deixar os raios de sol penetrarem na sua pele e sentir o seu calor, né? É uma boa época para assistir concertos de música, exibições de arte, fazer atividades com crianças. É tempo de amar, de abrir nossos corações. Leão é um signo regido pelo Sol, portanto, seu domicílio é onde o Sol irradia todo o seu potencial. E a Lua cheia no dia 23 a 1 grau de Aquário e o Sol a 1 grau de Leão. Logo depois que ele entrar em Leão, faz a Lua cheia. Vamos buscar o equilíbrio entre nossas necessidades e as necessidades da comunidade, ou melhor, da humanidade. É tempo de trabalhar no seu ego, hein? Entendendo que somos todos unidos por uma energia só. O ego é o seu maior inimigo, porque desconecta você do todo e ficamos o tempo todo preocupados com nós mesmos e deixando de olhar em volta e atender as necessidades do outro, né?
Quando voltamos nosso foco para o outro, tentando ajudar alguém ou fazer o bem, os nossos corações vibram de alegria, podemos até curar um mal ou uma doença que nos aflige, porque a energia da generosidade tem uma das vibrações mais altas do universo, e é quando nos conectamos com as vibrações de amor, o amor incondicional, né? E esse é o tema que você tem que evocar nessa lua cheia. Júpiter volta para Aquário e ficará nesse signo até dezembro. Ele passou um mês e pouco, né, em Peixes, e a gente pode ter uma prévia do que será o ano que vem, quando ele entrar definitivamente em Peixes e ficar durante todo o ano de 2022. Marte também entra em Virgem, dia 29. Agora, o guerreiro do zodíaco fica meticuloso nas suas estratégias. É um bom período para organizar os seus armários, também limpar a casa de coisas que você não usa mais, de criar um projeto, por exemplo, de trabalho, dar partido no projeto de trabalho, porque você vai saber fazer tudo minuciosamente bem, né? Organizar o seu escritório e tudo que você possa fazer que exija determinação e coragem. Afinal, para você organizar a casa, né, os armários, tirar tudo de dentro, limpar, botar para dentro de novo, precisa de coragem, não é mesmo? E a gente acaba deixando para depois, e esse depois nunca chega, né? Então aproveita aí o Marte em Virgem. Ok, meus queridos, termino aqui os trânsitos para o mês de julho. Dividam com seus amigos, ponham comentários aí embaixo, façam perguntas, dê a sua opinião. Eu adoro interagir com vocês. E o que você tem feito para mudar? Responda aí embaixo. Eu vou adorar se você colocar um link, se inscrever e acionar o sininho para saber quando tem vídeo novo. Um beijo e ótimo mês para vocês.